Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós, né? Um calorzão bem gostoso. Não tá bom não, irmã? Tem gente que gosta de calor, tem gente que não gosta, né? Mas a gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, né, Júlio? Então, que Deus abençoe a todos nós, né? Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, o pessoal que está aqui na igreja. Com calor ou sem calor, Celso, temos que estar felizes, né? Amém, é verdade. Estamos na casa de Deus, na presença do Senhor, então é motivo de muita alegria. E tem bastante gente acompanhando a gente aqui. Quer mandar um abraço para eles? Olha aqui quem está aqui. Vai falando um ou fala o outro. Maria de Fátima Ribeiro, boa noite, irmã. Deus abençoe você. A Edna Ribeiro também, nossa querida irmã. Um abraço, viu, irmã? Deus abençoe sua família. Nilda Oliveira Santos, que bom que você está aí nos assistindo. Que Deus derrame uma bênção especial sobre você. O Raul Santos também está aí conosco, né? Prestigiando o culto. Que Deus abençoe e que a bênção do Senhor alcance você, viu, Raul? O Wagner não está nos assistindo, mas está aqui presente. Deus abençoe, Wagner. Nós temos aqui, né, Celso, sua esposa Lourdes. A Lourdes, o Júlio. A esposa Socorro, né? Socorro. O Israel e o Giovanni. Esse pessoal da tecnologia ali. É, né? o pessoal que faz isso, tudo isso aí acontecer. Que faz a transmissão aí, faz tudo direitinho. Deus seja louvado por eles. E hoje é dia de culto de oração, Culto né, de oração, é. Então, faça seu pedido, né? Mande seu pedido aqui para a gente. Nós vamos ler e vamos orar pelo seu pedido. E o pessoal aqui da igreja vai fazer também, Celso? Também, o pessoal Claro. que está aqui também, faça o seu pedido, que a gente vai estar orando por vocês aqui. Isso, com certeza. Vai escrevendo aí, vai pensando aí no seu pedido aqui na nave. E vamos começar o culto, né? Vamos cantar o hino O Espírito de Deus está aqui. É o hino oficial dessa série aí que o pastor está fazendo sobre o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar ele e aguardar o pastor chegar. Pode ficar sentado mesmo. Isso. Você que está em casa também, louve a Deus, cante junto conosco aqui. Eu vou desligar meu microfone aqui, que minha voz é muito feia. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim.
Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Engana-se, engana. Amém. Deus seja louvado. Vamos. A Ivanilde Oliveira também está nos assistindo. Deus abençoe, irmã Ivanilde. Vamos orar por você, viu, irmã Ivanilde? É verdade. Quer dizer, vamos continuar orando, porque Já estamos orando, é verdade. Vanessa Rocha, né? Ela escreve assim, ó, boa noite, peço oração por mim, minha família e pela minha irmã, que está com problema de saúde. Vamos orar, viu, irmã? Boa noite para você também. A irmã Ivanilde, eu esqueci de ler, né? Ela está falando boa noite, pede oração por ela, a família dela e pela irmã que está com problema de saúde. Vamos orar sim, irmã Ivanilde. A Ivanilde Oliveira. Ivanilde é essa aqui. Ela... Ah, tá, errei. Só por ela Verdade. e pelos queridos dela, por né? ela. A nossa irmã Lindinalva, né? Está acompanhando aí. E ela está agradecendo a Deus e as orações dos irmãos pela recuperação da mãe dela, que está se recuperando pela perda do pai, né? Do esposo Verdade. dela. A diabetes controlou e ela está ótima. Que bom, né, irmã? Que ela melhorou, mas a dor continua da separação, né? Mas Deus vai confortar ela, viu, irmã? Com Vamos certeza. continuar orando por ela, para que o Espírito Santo possa ajudar ela, né? O irmão José Maria, né, do quarto centenário. Que Deus abençoe, meu irmão, um ancião lá do quarto centenário. Quem mais, Celso? Deixa eu ver. A Marlene Ludigero também está nos assistindo. A irmã Deus Marlene abençoe. esteve aqui sábado conosco, né? É verdade. Que Deus abençoe você, minha irmã, e as suas filhas, viu? E deixa eu ver quem mais aqui. A irmã Lindinal, ela está pedindo oração, porque ela vai viajar, volta para casa, né? Para que possa ser protegida, volta dia 17 ou 18, na próxima semana. Ore por mim desde já. Já estamos orando, viu, irmã? Amém. Que Deus possa conduzir a condução da irmã até aqui. A irmã Esther também está nos assistindo, pede oração por todos, especialmente pelo Daniel. Oh, Daniel. A irmã Helenir Esther, né? Está pedindo oração pelo Daniel. E a nossa... E a Lindinal está escrevendo, né? Estou aqui na Bahia ainda. Ô, terra boa, né? Ei, gostoso. Verdade. E ela diz assim, é verdade, Zé Antônio, com certeza Deus vai conduzir você em paz Amém. e segurança até aqui, viu? Amém. Nesse momento nós vamos orar por esses pedidos e depois nós vamos cantar mais um hino e aí o pastor vai dar início aí à pregação, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos cantar o hino,
depois nós oramos, tá bom? Ô Israel, por favor, coloca o hino 155. Enquanto o Israel arruma ali, pode ir fazendo seus pedidos. A irmã Marilene Honório entrou aqui agora, né? Já está pedindo oração pelo Daniel, filho do pastor. Vamos orar sim, né? Com certeza vamos orar pelo Daniel. Já estamos orando, né? E no sábado, dia 10 do 10, sábado, da dia cirurgia 10, do Daniel, verdade. vamos fazer 10 horas de jejum. 10 horas de jejum. Você é nosso convidado a participar dessa oração, desse momento de oração pelo Daniel. Amém. Muita oração, muito poder, né? Estamos precisando disso. Vede Santo Espírito neste meu pobre ser, faz no meu coração a luz do céu resplandecer. Vive em mim, santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Fala, Santo Espírito, fala-me com poder, pois para a redenção real eu quero renascer. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Santo, Santo Espírito, enche-me de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Amém? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Quero mandar um abraço também para a nossa querida irmã Ana Cláudia, né? O irmão Elvio, a Inês, o Marcelo. E a nossa querida irmã Solange. Um abraço, viu, Solange? A Solange é a esposa do Itamar, Itamar, é verdade. né? Um prazer, um abraço aí. Faz tempo que eu não vejo Itamar. Manda um abração para ele aí, viu? É. Tem nosso irmão Daniel aqui também, né, Daniel? Um abração aí para você, lá de São Mateus. Seja bem-vindo. Celso, vamos fazer diferente. Vamos dar oportunidade para o pessoal aqui fazer os Vamos. pedidos de agradecimento. Depois Tá. nós oramos por todos, né? Tudo bem. Do Tranquilo. seu lado primeiro. Tá bom. Alguém aqui quer fazer um pedido, agradecer? Fique à vontade, esse é o momento. Vou até levar o microfone para quem quiser fazer o pedido. Alguém quer fazer o pedido? Ninguém?
Não? Então tá bom. Vamos passar aqui para o meu lado. Aqui, alguém quer fazer um pedido ou agradecer? A irmã quer levar o microfone lá para Vou ela? levar. Pera aí, mano, deixa eu levar o microfone aí. É que senão o pessoal não ouve, né? É que o pessoal que está assistindo não vai ouvir a senhora, por isso. Mas pode fazer, irmã, fica à Então tá. vontade. Aham. Amém, irmã. Mais alguém? Pode fazer, Daniel. Amém. Celso, algumas pessoas entraram aqui, mais algumas. Vamos mandar um abraço aqui para o Robson, né? O Robson é nosso querido irmão, amado irmão lá do quarto centenário. É. A Jo também, né? A Jo e mais quem? O Rafael, O né? Rafael, né? Tá, com certeza. E também o Alessandro da Silva, né? Um abraço, viu, Alessandro? Que Deus abençoe você. Amém. Então nós vamos fazer agora a oração pelos pedidos, tá ok? Vamos ficar em pé e vamos orar pelos pedidos e agradecimentos. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, agradecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que está atento a todas as necessidades dos seus filhos. E aqui estamos mais uma vez nesse culto de oração, Senhor, para render um culto especial totalmente ao Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor, porque somente o Senhor é digno. E nesse momento eu quero pôr em Suas mãos o pedido do Daniel e também o pedido da nossa irmã Jusileide, que o Senhor possa estar agindo na vida deles e respondendo, Senhor, as orações, ao pedido que eles tanto desejam receber. Que o Senhor possa abençoar eles de acordo com a sua vontade. Queremos pedir, colocar em Suas mãos também, Senhor, a família da nossa irmã Ivanilde, né? E ela também, Senhor, que o Senhor possa abençoar ela, o lar dela, o Itamar, o Sandro e todos os seus familiares. A nossa irmã Vanessa Rocha também, que pede oração por ela, pela família, pela irmã que está com problema de saúde, que o Senhor possa pôr a sua mão, Senhor, poderosa sobre eles e fazer a obra que eles tanto desejam, que a sua vontade seja feita na vida dessa família, Pai. A nossa irmã Lindinalva também, que está voltando no dia 17 ou 18 aqui para São Paulo novamente, perdeu seu pai recentemente, que o Senhor continue confortando, Senhor, e que o Senhor conduza ela em paz e segurança de volta para o seu lar. Que o Senhor também continue orando, que o Senhor continue olhando pela irmã Marlene Ludugero, sua família, suas filhas, né, que estão desviadas dos caminhos de Deus, assim como os meus filhos também. Que o Senhor possa olhar por ela, por essas pessoas, por esses jovens, e no geral, Senhor, todas as pessoas afastadas, que o Senhor possa estar, o Seu Espírito Santo possa estar constantemente incomodando eles, tocando no coração deles, para que eles possam voltar para os seus braços de amor, para a sua igreja, e se preparar para passar a eternidade com o Senhor, Pai. A nossa querida Helenira Esther também, que está sempre conosco aqui, que o Senhor possa orar, que o Senhor possa estar com ela a cada momento. E ela faz um pedido especial pelo nosso querido Daniel, filho do pastor, da Fabiana, que o Senhor possa abençoar para que no dia 10 do 10
a cirurgia possa correr bem e o Daniel possa voltar para casa são e salvo. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Marilene Honório, Senhor, que ela também pede, intercede pelo Daniel e também por ela, que o Senhor possa abençoar ela, a família dela, possa abençoar a vida dela. Que o Senhor esteja com cada filho seu, que está aqui presente, que está pela internet nos acompanhando, né? O Robson, nosso querido irmão Robson, lá do Quarto Centenário, ele pede para que estejamos orando pela Rose, que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Rose e que ela possa sentir a sua presença cada vez mais na vida dela, Pai. E que o Senhor abençoe o Robson e a Isabel também, né? Esses irmãos amorosos, que o Senhor possa estar cada vez mais ajudando eles a se manterem firmes nos seus caminhos e também prosperando com o seu casamento. Pedimos também oração pela Ana Cláudia, que o Senhor possa estar com ela, com os filhos dela, com o seu esposo, com o Elvio, que está se recuperando dessa cirurgia que ele fez no pé, teve que amputar o pé, Senhor, muitas vezes sente dor, que o Senhor possa consolá-lo, confortá-lo, possa aliviar o sofrimento dele, Pai, e que ele se recupere logo para estar de volta fazendo a obra ao qual o Senhor escolheu para fazer. Que o Senhor possa abençoar esse culto, que o Senhor Espírito Santo possa estar guiando todos aqui, Pai. Em especial, peço uma porção dobrada sobre o nosso pastor, Marcos Lemes, que está dirigindo essa série sobre o Espírito Santo, que mais uma vez o Senhor possa guiá-lo, Pai, para que a mensagem mais uma vez venha com clareza para nós, como está sempre vindo todos esses dias, mas também que ela venha com poder para poder transformar a nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Celso. Eu gostaria de chamar aqui o pastor, para que nós possamos aí continuar adorando ao Senhor agora com a mensagem falada. Que Deus o abençoe, pastor, e te guie também nessa mensagem de hoje. E mais um recadinho, né, pastor? Pode continuar mandando os seus pedidos aqui para o Facebook, né? Nós vamos anotar. E no final do culto, nós vamos passar para o pastor e ele vai estar orando pelo seu pedido de oração, tá ok? Obrigado. Deus abençoe, pastor. É isso aí. Uma boa noite a todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando hoje. Você que está aqui na igreja, você que está na internet também. Que Deus abençoe a todos. Estamos aí muito felizes por essa oportunidade de estarmos aqui dando continuidade ao tema. E nós vamos falar hoje sobre o tema que você já está vendo aí na tela, tanto você que está na igreja, quanto você que está aí participando conosco pela internet. Nós vamos falar hoje, mais especificamente, já falamos um pouco na última quarta-feira, no último domingo, de forma introdutória. Hoje vamos falar mais especificamente sobre a questão do dom de línguas, agora em Corinto. Esse é o nosso propósito, nosso tema de hoje. Estamos muito felizes, agradecemos todas as pessoas aí que estão orando pelo Daniel. No próximo sábado, né, ele fará a cirurgia a partir das 7 da manhã e agradecemos aí o esforço de todos, em especial o pessoal aqui da igreja que começou uma movimentação aí de oração e jejum. Que Deus abençoe o Giovanni, que Deus abençoe o Antônio que está aqui, o Wagner, toda a equipe aí que tem participado, que tem orado, cada pessoa, que Deus abençoe cada um de vocês. E temos fé que, quem sabe ali no sábado, né, no início da tarde, começo da noite, possamos dar aí uma boa notícia já de uma boa cirurgia do Daniel e que haja também uma boa recuperação, né, para a honra e glória do nome de Deus. Esse sábado, dia 10, vai ser um sábado diferente para mim. Por quê? Porque vai ser um sábado que eu não vou pregar, vou estar acompanhando ali a cirurgia. E nesse sábado, dia 10 de outubro, vai fazer 23 anos que eu preguei pela primeira vez na igreja. Por incrível que pareça. No mesmo dia, vai fazer 23 anos que eu preguei a primeira vez. E aí, o menino vai estar fazendo cirurgia. Eu espero que, para a honra e glória de Deus, o testemunho dele seja uma pregação para o futuro, né? Porque nesse dia mesmo, a gente não vai estar pregando, a gente vai estar buscando a presença de Deus, mas temos a certeza aí que tudo vai dar certo. Na próxima quarta, se Deus quiser também, se for para a honra e glória do nome de Jesus, estaremos aqui pregando, só que o tema daí não vai ser do Espírito Santo, vai ser outro, tá bom? Estou aí pensando ainda,
Por isso que eu ainda não passo o tema, mas logo logo vocês vão saber, para a honra e glória do nome de Deus. Muito bem, então vamos para o nosso tema de hoje. Nós temos aí nosso tempo na quarta-feira mais curtinho e temos que avançar, né? Então, nosso tema é esse aí. Nós olhamos bastante sobre as manifestações dos dons espirituais, no livro de Lucas e no livro de Atos, no domingo, e nós vimos ali a manifestação especial que houve em Atos 2, no dia de Pentecostes. No domingo nós falamos sobre aquela manifestação que mostrava dons de línguas conhecidas. E agora nós veremos outras manifestações do dom de línguas. Por que essas outras manifestações são importantes? Porque elas, para alguns, dão a base da ideia de que o dom de língua seria a marca de quem tem o Espírito Santo. Nós já vimos que não é. Nós já vimos isso no domingo. Quem estava conosco no domingo já entendeu. Mas nós vamos ver essas passagens e vamos buscar mostrar nelas para vocês o que realmente busca se apresentar. Primeiro, Atos capítulo 8. Abra aí tua Bíblia em Atos capítulo 8, verso 14. Nós vamos ler bastante a Bíblia, então esteja aí atento, seja com o celular, seja com o tablet, seja no computador, seja na Bíblia assim, em livro mesmo, esteja atento, deixe a Bíblia aberta, não fique fechando toda hora, senão dá mais trabalho para achar os versos. Vamos para Atos capítulo 8, nós vamos ver vários versos de Atos aí. Atos capítulo 8, versos 14 a 17. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, Atos capítulo 8, versos 14 a 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Ou seja, os apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria estava sendo evangelizada, estavam ouvindo a palavra de Deus, ou seja, estavam ouvindo sobre Jesus, e aí mandaram para lá missionários, Pedro e João, cumprindo a ordem de Jesus, lá em Atos 1:8, né, que eles deveriam pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria. Agora chegava a Samaria. Vamos lá. E aqui diz assim: os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, provavelmente Pedro e João chegaram ali, viram que realmente o povo estava aprendendo, estava se entregando a Jesus, e agora oraram para eles receberem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Aqui fala que eles recebiam o Espírito Santo. E por incrível que pareça, não fala que eles falaram em línguas, pelo menos nesse momento imediato. Inicialmente eles receberam o Espírito Santo, mas não tiveram a evidência do dom de línguas. Olha que coisa interessante. Também agora ali, em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe já era uma cidade gentia, ou gentílica, se você quiser assim. Então eles saíram de Jerusalém, Judá, Samaria, e agora começaram a ir para os confins da terra. Atos, no capítulo, está ruim para eu enxergar aqui, capítulo 10, versos 44 a 47. Então vamos lá. Atos capítulo 10, versos 44 a 47. Agora surge um outro momento, onde levam a mensagem em Cesareia de Filipe para Cornélio. E para essa mensagem aqui, existe um ponto importante, eu não posso agora me deter aos detalhes, mas essa passagem aqui mostra Pedro, primeiro Cornélio. Cornélio teve uma visão de Deus, de que ele deveria mandar chamar Pedro, porque ele estava estudando sobre Jesus, conhecendo a palavra. Cornélio era um centurião romano, então ele não tinha contato nenhum com os judeus, ele era considerado impuro pelos judeus por ser um romano. E de repente Pedro, antes de receber os emissários de Cornélio, ele estava com fome, e ele recebeu uma visão, e na visão mandava ele matar animais e comer, e ele disse assim: olha, mas eu não como coisa alguma comum ou imunda. Essa expressão comum ou imunda não é usada na Bíblia para animais, é usada para judeu e gentil, por incrível que pareça. Comum era o judeu, imundo era o gentil. Mas e daí é repetido ali para Pedro, para que ele matasse e comesse, e ele não entende, ele fica angustiado com a visão. De repente, quando os emissários de Cornélio chegam, ele diz: olha, agora eu entendi o porquê da visão. Porque eu tenho que ir até a casa de Cornélio, que pelos judeus era considerado um homem imundo. Então o centro do verso ali não é liberação para se comer animais imundos, como alguns pregam. Mas o centro, o objetivo do verso, era que Pedro se deslocasse até a casa de Cornélio, que pelos judeus era considerado imundo, e que ele entendesse que na casa de Cornélio ele não ficaria imundo.
mas na casa de Cornélio ele deveria pregar para aqueles que eram considerados imundos, para que Cristo purificasse a vida deles. E aí no capítulo 10, então a partir do verso 44, diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então aqui nesse caso, o que aconteceu? Quando Pedro começou a pregar, aqueles homens receberam o Espírito Santo sem serem batizados. Porque qual era o propósito desse recebimento do Espírito Santo? Era Pedro e seus companheiros entenderem que aqueles homens eram dignos do batismo, mesmo não sendo judeus. Esse era o propósito. Quando eles receberam o Espírito, você pode ver que a própria mensagem diz isso. Pedro diz: porventura, verso 47, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ou seja, Pedro, no verso 47, ele mostra claramente que aqueles homens, mesmo sendo estrangeiros, eles eram iguais aos judeus, porque receberam o mesmo dom. Então o dom aqui não é uma evidência só da presença do Espírito Santo, mas é principalmente uma evidência de que eles também faziam parte do povo de Deus, que eles estavam sendo purificados, como na visão que Pedro teve do lençol com os animais. Esse é o propósito principal desta passagem. Não é liberar seres humanos a comer animais imundos, mas é mostrar para os seres humanos que o Espírito Santo alcança todas as pessoas, não só judeus, mas também gentios, mesmo aqueles que eles consideravam imundos. Terceira passagem está em Atos, capítulo 19, versos 1 a 6. E aí você vê que mesmo sem batismo, o Espírito Santo veio sem a pessoa, né? Veio sobre a pessoa. Mas veio com esse propósito. Atos capítulo 19, versos 1 a 6, agora é Paulo na cidade de Éfeso, também nos confins da terra, longe, pregando o evangelho para gentios. E aqui diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, ou seja, alguns que seguiam Jesus, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, eles eram totalmente ignorantes quanto ao tema. No verso 3 diz que então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Esses aqui receberam 2 dons, o falar em línguas e o profetizar. E é interessante que eles foram batizados, pelo que a Bíblia mostra, por uma segunda vez. Porque eles já tinham sido batizados por João Batista, agora foram batizados por Paulo, e após o batismo, Paulo impôs as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E quando receberam o Espírito Santo, não receberam só o dom de línguas, mas também receberam o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas acompanhava esse primeiro grupo de pessoas. Acompanhava para demonstrar que eles receberiam o mesmo poder que os judeus receberam. Ok? Outra passagem, agora em Corinto. E quando a gente olha para Corinto, agora eu quero que você abra a tua Bíblia, a gente não vai ler todos os versículos, mas pode abrir já. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Esses capítulos aqui, neles Paulo vai falar sobre uma problemática do dom de línguas. Outro dia até, dando estudo para um amigo nosso aí, ele disse assim: pastor, é engraçado, a igreja do passado não tinha problema. E eu falei: não tinha sim, amigo. Tanto que tinha que a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita somente para solucionar problema. Era tanto problema que ele teve que escrever uma carta, com muitos capítulos. Na realidade teve que escrever 2, porque eram problemas demais. E ele ainda teve que escrever outras epístolas por causa de outros problemas. Na realidade, a igreja do passado tinha problemas. E aqui nos capítulos 12, 13 e 14 de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que Paulo busca mostrar? Ele busca mostrar que havia um problema claro ali, que era o problema que existe hoje no meio de muitas igrejas,
de se achar que o dom de línguas é a única evidência do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eles tinham visto o dom de línguas na casa de Cornélio, tinham ouvido falar disso. Viram o dom de línguas se manifestando entre os efésios. Viram o dom de línguas se manifestando no Pentecostes e 3.000 pessoas se batizando. Então eles começaram a achar assim, se o Espírito Santo vier sobre a pessoa, ela tem que receber o dom de línguas. Isso aí se tornou meio que uma coisa lógica, uma coisa normal para as pessoas daquela época. Como para alguns hoje também é normal. Só que como nós falamos no domingo, para quem estava aqui, havia um propósito para o dom de línguas. E qual era o propósito? Não era só esse, de mostrar que o impuro era feito puro na presença de Deus, quando aceitava Jesus de todo o coração. O propósito era mostrar também que o evangelho tinha que ser pregado em outras partes do mundo. Por quê? Porque naquela época, como é que eles iriam pregar falando apenas aramaico? Não tinha como, eles tinham que viajar para outros países. Tinham que pregar o evangelho até os confins da terra. Por isso que Deus derramou o Espírito Santo sobre eles, e principalmente o dom de línguas. Só que aqui na carta de Paulo aos Coríntios, o que é que ele resolve fazer? Paulo resolve trazer equilíbrio à questão. Então no capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Ele vai mostrar o propósito, quem distribui e quais são os dons. No capítulo 13, ele vai falar do maior dom. Porque a igreja de Corinto achava o maior dom de línguas. E Paulo fala, não, o maior dom é o amor. Porque tudo vai acabar, as línguas e a profecia vão acabar. Porque por ocasião da volta de Jesus, não vai mais ser necessário ter o dom de profecia. Por ocasião da volta de Jesus, todo mundo vai voltar a falar uma única língua. Não vai mais ter necessidade do dom de línguas. Mas por ocasião da volta de Jesus, o dom do amor é o único que permanece. O único. Por isso que fala assim, né? Lá, que tem a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o quê? É o amor. O amor é o mais importante. Isso é o que está no capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios. Tudo passa, mas o amor permanece. Como diz, o amor jamais acaba. Está lá, no capítulo 13. E o capítulo 14, Paulo então vai para um outro ponto da discussão. Depois de mostrar no capítulo 12 a variedade de línguas, quem distribui, como se recebe. Depois de mostrar no capítulo 13 que o principal dom é o amor. No 14, ele começa a falar do dom de línguas diretamente. E ele fala assim, vocês querem as línguas, mas a profecia é superior às línguas. E dele começa a explicar o porquê. Porque a profecia as pessoas entenderiam, e as línguas muitos não entenderiam. E dele fala, mais vale falar 10 palavras que todo mundo entenda, do que 10.000 palavras que ninguém entende. Então aí você vê que também o dom de línguas da igreja de Corinto, você tinha lá provavelmente 2 tipos de dom. O dom relacionado a Corinto ser uma cidade portuária, ou seja, o dom igual ao dom do dia de Pentecostes, um dom de língua de nações. Mas é possível que você também tivesse lá um dom de línguas que ninguém entendesse, porque Paulo fala sobre isso. Ou seja, um dom que estava sendo usado sem utilidade, que precisava de um intérprete. E se não houvesse intérprete, como é que a pessoa deveria ficar? Calada. Nós vamos ver isso hoje. Só que existe um ponto. Hoje existe o dom de língua em igrejas. Ele é falado sem intérprete e as pessoas não se calam. Por que isso acontece? Nós vamos ver isso através da Bíblia, da palavra de Deus, tá? Então vamos lá. A explicação então de Atos, a gente já falou sobre isso, eu não vou falar agora. Então, o problema chamado Corinto, então vamos para ele. Era uma igreja fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, que está registrada em Atos 18. Quando você olha para as cartas e estuda as epístolas, seja as de Paulo, ou as de Pedro, ou as de João, não importa, Tiago, você tem que entender que o contexto histórico, as epístolas falam um pouco da história, mas o contexto histórico está todos em Atos capítulo 18. Atos 18 não. Atos, livro de Atos, todos os capítulos, do 1 até o 28. Todos os capítulos do livro de Atos mostram o contexto histórico daquela época. E a igreja de Corinto surgiu na segunda viagem missionária de Paulo, em Atos 18. Tornou-se uma igreja cheia de problemas. A gente já falou sobre isso. Os problemas da igreja de Corinto, então, vejam bem. Quando você olha para o capítulo 1, o verso 10 fala de brigas, dissensões que haviam entre irmãos. Eu não vou ler, porque o meu ponto principal não é falar desses problemas, mas é do dom de línguas. Mas depois você pode ler na sua casa. Capítulo 1, verso 10. Depois no capítulo 3, versos 1 a 3, fala dos cristãos carnais. Aqueles que iam à igreja, mas ainda não tinham entregado a vida a Deus. E isso também era um problema naquela época, assim como muitas vezes é hoje. A imoralidade era tolerada. Capítulo 5, verso 1. Outro problema grave para a igreja. Processos legais entre irmãos também estavam presentes. Capítulo 6, versos 1 a 6. Continuando, nós tínhamos ali também problemas matrimoniais no capítulo 7. O desrespeito à Santa Ceia no capítulo 11. E a partir do capítulo 12, o problema dos dons espirituais.
A situação então era desfavorável para a atuação do Espírito Santo. Uma igreja cheia de problemas. Se a gente volta aqui, problemas de brigas entre os irmãos, cristãos carnais, imoralidade tolerada, processo entre irmãos, problemas matrimoniais, desrespeito à Santa Ceia, como é que o Espírito Santo ia habitar naquela igreja? Então Paulo começou a ensinar as pessoas, porque muitos diziam que tinham o dom do Espírito e não tinham, como acontece hoje também. Tá? Então, continuando aqui, agora nós vamos para a questão dos dons. O problema ele preocupou o Paulo. A incompreensão dos crentes quanto aos dons espirituais deixou Paulo preocupado. Eles exaltavam um dom sobre os outros, que é o dom de línguas, era esse que eles exaltavam. Eles estavam perturbando o culto com sons ininteligíveis. Como eu disse, é possível que ali houvesse o dom original que houve lá em Atos 2, é possível. Porque Corinto era uma cidade portuária, haviam pessoas que vinham ali de várias partes do mundo. Então o dom de línguas se fazia necessário em Corinto, coisa que aqui no Brasil não é. Pelo menos aqui em São Paulo. Se você falasse lá em Santos, eu até poderia dizer que é. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo, nas cidades portuárias eu até diria. Mas aqui em São Paulo, capital, aqui todo mundo fala português. Por que você precisa de dom de línguas? Só que lá eles falavam uma língua ininteligível. Por quê? Porque não tinham o Espírito Santo e estavam inventando algo da cabeça deles. Isso é a glossolalia. Isso é algo que hoje é praticado em vários lugares, uma língua que ninguém entende. Eles usavam então indevidamente o dom de línguas, não provido do Espírito Santo, mas uma língua que eles aprendiam. E vejam bem, na internet, se você olhar, tem gente que ensina os outros a falar o dom de línguas. Se está ensinando o dom de línguas, se tem escola disso, então não é dom do Espírito Santo? Que maluquice é essa aí? Escola do dom de línguas? Nunca vi um negócio desse. Mas tudo bem. Então, como Paulo tratou a questão? Isso é o que nós vamos continuar vendo aqui. Primeiro, capítulo 12, verso 1. Abra aí. Capítulo 12, verso 1, Paulo vai falar sobre um ponto que nós já tratamos aqui no domingo. Aqui fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então Paulo, ele quis dizer, eu quero esclarecer vocês. Não quero que vocês errem. Eu quero que vocês não fiquem na ignorância. Sejam esclarecidos com os dons espirituais. E aí ele continua dizendo aqui, o Espírito tem diversos dons, né? Mas não um só. Olha o que diz no verso 4. Ora, os dons são o quê? Diversos, mas o Espírito é o mesmo. Entenda isso. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dom não é só o dom de língua. Existem muitos outros. E nós já falamos no domingo. Quem tiver desejo, entra aqui no Facebook da Igreja do Carrãozinho, ou no meu Facebook particular, ou no Facebook lá de São Mateus, que deve ter transmitido também, ou do Quarto Centenário. Você vai ver. Os dons são muitos. Só que muitos dizem, não, mas é o dom de línguas que é o principal. Aonde está isso? Lugar nenhum. Lugar nenhum. O que fala aqui é que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E o dom que devemos ter em nossa vida é a presença do Espírito. Ele é o dom. E ele vai nos transmitir todos os dons espirituais que ele achar melhor para a nossa vida. Terceiro ponto, capítulo 12, verso 7. Vamos ler. Aqui diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O Espírito Santo não dá o mesmo dom para todo mundo. Isso é uma mentira, uma falácia, um engano. Ele dá a cada um dom visando um fim proveitoso. É como eu falei no culto de domingo, só dando uma pequena retomada. Imagina se o seu corpo todo fosse só dedo. Você não ia me ver. Você não ia me ver. Porque você ia ter 2 dedos na sua cara. Aqui, bem no lugar dos olhos, 2 dedos assim. Você não ia me ver. Você não ia sentir cheiro. Daniel, por exemplo, hoje comprou um bolo para mim. Obrigado, Daniel. Como é que eu ia comer o bolo se o corpo todo fosse só dedo? Ia comer com o dedo? Você consegue comer com o dedo? Não dá. Bolo é gostoso, a gente fura ele com o dedo, destrói, mas não come. Não come. E eu vou comer o bolo que o Daniel deu. Eu vou, não sozinho, mas eu vou. Eu vou. Opa, a gente pode repartir até na igreja. Se tiver faca, garfo e prato aí, no fim do culto a gente reparte tudo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, dedo, se tudo fosse dedo, dá para comer? E daí você fala, mas se tudo fosse dedo, eu falei isso, teve gente que achou engraçado, vou falar de novo. Só que agora já não vai ter graça. Mas se tudo fosse dedo era bom, pastor, porque a sua boca também ia ser dedo, a sua língua, e Deus não ia falar. É verdade, você não ia me ouvir também. E você não ia ouvir ninguém, porque a sua orelha ia ser dedo também. Então o corpo, ele tem vários membros. Você é um membro do corpo de Cristo, sabe por quê? Porque você tem uma parte importante a desempenhar no corpo, por isso que você é chamado membro.
porque você faz parte de um corpo. Pode ser que você seja um nariz, um olho, uma cabeça, eu não sei, mas você tem parte importante. Cabeça não, cabeça é só Jesus. Mas você tem parte importante a desempenhar. Você pode ser uma perna, um dedo. Eu até falei no domingo, não querendo ser muito redundante, de um problema que eu tive no dedo. Minha mulher lembra disso, a unha ficou encravada, né? Fiquei com o pé machucado, doendo, tive que ir lá no hospital adventista, arrancou a unha, cortou até um pedacinho da carne. Não dava muito valor para o dedo. Não dava valor, viu, Sueli? Não dava. Mas depois que ficou doente, eu não esqueço, viu, do dedo agora. Pro resto da vida eu vou lembrar. Na igreja você tem membros também que estão doentes e tem que cuidar deles, senão eles morrem. A gente não tem que cortar o membro, esse não é o desejo. Imagina se eu cortasse o dedo, eu ia ficar triste sem o dedo. E a igreja deveria ter tristeza por perder os membros. Deveria ter tristeza e não alegria. Mas vamos lá, como diz aqui, ó, capítulo 12, verso 7, vou ler de novo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Esse é o propósito dele. Continuando aqui também, capítulo 12, verso 11, diz assim, ó. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como eu quero. É desse jeito que está escrito aí? O que está escrito aí? Como lhe apraz, ou seja, do jeito que ele quer, a cada um como? Individualmente. Então entenda, o Espírito Santo ele dá dons individuais a cada um do jeito que ele acha melhor. Então eu não tenho que orar a Deus falando, Senhor Deus, eu quero ter o dom para cantar igual o Leonardo Gonçalves. Eu quero ter o dom para pregar igual, vamos ver um aqui que é, o Gilson, vai, o Gilson Barreto, não, Luiz Gonçalves, vai, Luiz Gonçalves, quero pregar igual o Luiz Gonçalves. Não é isso, eu vou pregar do meu jeito, porque o Espírito Santo vai me escolher do meu jeitinho, e vai escolher você do seu jeitinho. Não é para imitar o Luiz Gonçalves, nem o Roberto Mota, nem o Gilson, que eu não lembro o nome dele total lá. O Gilson, da Novo Tempo. Entendeu? O Arilton, não é para ficar imitando o Arilton. Você tem que pregar. É Gilson Brito. Entendeu? E nem o outro lá que não é pastor mais, o Ivan Saraiva. Não é para ficar imitando esse pessoal. Não é para imitar o Bulhão, que já está aposentado. Você tem que pregar do jeito que Deus colocar na tua mente e no teu coração. O Espírito Santo vai trabalhar em você. Se ele te der o dom da pregação, ele vai usar você com as suas peculiaridades. Não é para imitar o Silas Malafaia, não. Nem o Edir Macedo. Por mais que a sua igreja precise de recursos financeiros, não é para imitar o R.R. Soares, nem o Valdomiro Santiago. Você tem que pensar em ser um discípulo de Jesus. Isso é o que nós temos que pensar. Tá bom? Continuando. Então, não só os que falavam em línguas, mas todos deveriam ser batizados no Espírito. Verso 13 diz assim, ó, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse verso está mostrando para nós claramente que todos foram batizados no único Espírito, porque tem lugar onde se diz que quem fala em língua tem um dom superior a quem não fala. Pensamento errado, equivocado, fora do contexto bíblico. O Espírito Santo ele está presente na vida de todo mundo que é batizado. Além disso, todo mundo que é batizado de verdade, né, que aceitou Jesus, que renasceu da água, mas também renasceu do Espírito. Vamos lá. Então, nas listas que Paulo faz dos dons, as línguas, por incrível que pareça, nas listas que ele faz aqui, na carta aos Coríntios, aparecem por último. E por que ele faz isso? Não é porque o dom de línguas fosse o pior, mas é porque ele queria mostrar que haviam outros dons importantes, porque só estavam valorizando o dom de línguas. Vamos ler as listas, versos 8 a 10 primeiro. Aqui diz assim, porque é dada a um, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito o dom de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a um a variedade de língua e a outro a capacidade de interpretá-las. Então entenda, Paulo aqui mostra uma lista com vários dons, e ele coloca a língua em último. Por quê? A língua e a interpretação. Porque ele quer mostrar que existem outros dons também importantes e quem sabe, naquele contexto, mais importantes ainda. Porque você vê que aqui ele começa pelo dom da sabedoria, e sabedoria faltava à igreja de Corinto. Sabedoria em primeiro lugar, segundo conhecimento. E ele fala, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes, no capítulo 12, verso 1. Então o dom do conhecimento, da sabedoria era importante para aquele povo. Quando você vai para outra lista, que está ali nos versos 27 a 30, ali diz assim, ó, ora, vós sois corpo de Cristo,
e individualmente membros desse corpo. Como eu já expliquei antes, não vou me delongar nisso. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. E ele ainda fala assim, ó, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então Paulo aqui, ele está falando não só da lista, mas ele ampliou um pouco o aspecto, falando, por acaso todo mundo tem o mesmo dom? Não tem. Ele fala, vocês têm dons diferentes. E essa passagem é muito importante, quando Paulo apresenta esse aspecto, tá bom? E no verso 22 ele ainda mostra que todos os dons são importantes. Veja o que ele diz. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê? Necessários. Então nunca pense que um dom é dispensável, todo dom é importante. Porque isso é o que acontecia em Corinto. Alguns estavam se achando superiores aos outros. Eles falavam, eu tenho um dom de línguas, então eu sou melhor do que você que não tem. Errado. Pensamento errado, e que Paulo tentou desconstruir nessas passagens do capítulo 12. Agora vamos para o capítulo 13, onde ele fala do principal dom, que é o amor. Capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Irmãos, tem tanta gente aí que diz que fala em língua e não tem nenhum amor pelo semelhante. E Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que retine. Ou seja, eu vou dar um sonido que ninguém entende. É isso que ele está querendo dizer. O amor é mais importante. O amor é o principal. O amor é o que faz com que os discípulos de Cristo sejam conhecidos como discípulos de Cristo. Ainda no capítulo 13, verso 5, Paulo fala assim, ó. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. O verdadeiro cristão deveria buscar esses adjetivos: não se conduzir inconvenientemente, não procurar os seus próprios interesses, não se exasperar, não se ressentir do mal. A profecia é superior ao amor, ele ainda fala, no capítulo 14 agora, versos 1 e 5. Ele diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então no capítulo 13 ele fala, ó, se eu não tiver amor, não adianta falar a língua de homens e anjos, isso não aproveita de nada. Agora aqui no capítulo 14 ele fala, procure com zelo os principais dons, mas principalmente o que? Profetizeis, né? É claro, seguir o amor, então o amor é fundamental. Depois disso, procure os melhores dons, principalmente a profecia. Verso 5, ele ainda fala assim, ó: eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se a interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então ele fala assim, eu prefiro muito mais que vocês profetizassem do que vocês falassem outras línguas. Tá bom? Isso mostra aí que dom de línguas não é evidência da presença do Espírito Santo, mas a evidência da presença do Espírito Santo é você ter uma vida onde você pratica o verdadeiro amor para com o seu semelhante, o verdadeiro amor na tua casa, o verdadeiro amor para com Deus, a verdadeira adoração. Essa é a evidência. Ter uma vida equilibrada, uma vida onde você busca os melhores dons, onde você busca entender a profecia. Esse é o principal. Continuando aqui então, capítulo 14, verso 9. Olha o que Paulo fala aí no capítulo 14, verso 9 da primeira carta aos Coríntios. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falasseis ao ar. Sabe o que Paulo está falando? Se você falar algo que ninguém entende, é como se você estivesse falando sozinho. E até na época de Paulo, quem falava sozinho era porque tinha algum problema cognitivo. Até na época dele. Acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer? Deus não criou você para você falar sozinho. Deus te criou para pregar um evangelho, para levar uma missão às pessoas. E você tem que falar de uma forma que elas entendam. Uma forma que elas entendam. Se nós vivêssemos na Europa, onde os países são muito pequenos, às vezes o falar em línguas ali é um dom ainda importante em nossos dias. Porque países pequenos, com línguas diferentes, a pessoa às vezes anda 50 quilômetros, já está em outro país,
mesmo estando quase no meio do país. De trem, rapidamente passa de um país a outro. Ali o dom de línguas é importante. No nosso Brasil, dom de línguas é importante? Poderia até ser, mas o amor é muito mais importante que as línguas. Como na Europa, o amor também é mais importante que as línguas. A profecia é mais importante que as línguas, porque Paulo diz isso através da Bíblia, através da palavra de Deus. Com isso, estou dizendo que o dom de línguas não serve para nada? Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que ele não é o que dizem, a única marca da presença do Espírito Santo. Ele não é isso. E o verdadeiro dom de línguas bíblico é aquele que as pessoas entendem, e não aquele que as pessoas não entendem. Língua que a pessoa não entende não é dom bíblico. Continuando, até porque tem até escola aí que está ensinando, né? Muito bem. Continuando, capítulo 14, verso 19, olha o que diz aqui. Aqui diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. É isso. O que adianta falar muito em outra língua e ninguém entender? É melhor falar 5, que todo mundo entenda. Então não são as muitas palavras que fazem as pessoas se converterem. Até tem um ditado aí que diz que antigamente Pedro pregou uma vez, 3.000 batizaram. Hoje se prega na igreja adventista 30 vezes, não batiza um. Verdade. Fala muito, não batiza ninguém. Antes falava pouquinho, batizava um monte. Porque antes tinha poder do Espírito Santo. Nós precisamos hoje desse poder. Para cumprirmos a ordem de Jesus, evangelizarmos as pessoas. Tá? E o dom não é presente só na pregação, é na hora do convite, na hora da organização, em todo o esquema que é feito para o evangelismo. Além disso, capítulo 14, verso 22. Aqui diz assim, ó, de sorte que as línguas constituem um sinal. Olha que interessante. Um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então vejam bem, a língua é um sinal para quem que diz aqui? Para os incrédulos. Por quê? Porque o objetivo era sair e pregar nos países gentios, pregar no exterior, ser um missionário. Agora, a gente vê muito povo falando em língua dentro da igreja. Você bota um monte de vídeo de internet aí, você vai ver um monte de gente falando em língua dentro da igreja. Eles não estão saindo para pregar lá fora. Tem que falar em língua assim, lá no Sudão, e falar em língua lá. Quer falar em língua? Vai para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita não é que é perigoso você morrer. Vai lá para a Itália falar em língua. A Arábia Saudita é perigoso morrer mesmo, né? Lá é perigoso perseguir. Vai na Itália, vai na Espanha, vai nos Estados Unidos, que está precisando ouvir a palavra de Deus. Vai na Inglaterra, vai na Alemanha, que é secularizada, vai pregar lá. Você sabe dom de línguas? Já aprendeu? Já está falando aí? O Espírito Santo te usou? Você sabe alemão? Vai lá na Alemanha pregar. Tem vários países de língua francesa na África que precisam de Deus porque são animistas, adoram os demônios. Vai pregar lá. Não é dentro da igreja, não. É assim mesmo, viu? Não adianta ficar fechando o olho, não. Verdade. Estou brincando aí com a Sueli. Está olhando assim, ué. Porque o pessoal quer pregar dentro da igreja, né? O dom espiritual parece que o povo só sabe usar dentro da igreja. É pregar na igreja, é cantar na igreja, é falar na igreja, mas fora fica todo mundo pianinho, todo mundo é tímido fora. Não esqueça que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Desse fala, ih, meu Deus, agora estou perdido, né? Eu sou tímido. Eu sou tímido, demorei para arrumar uma namorada. Dei sorte que ela ainda caiu na minha. Né? Senão estava solteirão até hoje. Não ia ser nem pastor. Mas olha só, eu sou tímido para namorar, mas para pregar eu não sou não. Para pregar, tem que falar. Porque se você não falar, não esqueça, as pedras falarão. E Deus não quer que você seja pedra de tropeço na vida dos outros. Ele quer que você seja uma pedra viva do edifício dele, que é a igreja. É isso que ele quer. Muito bem, continua aqui. Capítulo 14, verso 23, ele diz assim ainda, ó. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar o indouto ou o incrédulo, não dirão porventura que estáis loucos? E é isso que acontece hoje. Tem vários vídeos viralizando na internet aí, de muita gente que faz do dom de línguas um espetáculo de horror, da queda do Espírito Santo sobre a igreja, da descida do Espírito Santo, um espetáculo de horror, caindo no chão, imitando gato, imitando cachorro, pulando, imitando Michael Jackson, imitando Zeca Pagodinho. É uma coisa de louco. Às vezes você olha e você fica assustado. É um dançando break dentro da igreja, é outro dançando funk dentro da igreja, é um fazendo ratatá dentro da igreja, é um imitando o Predador na igreja, é outro imitando o Rambo na igreja, é um imitando o Rock Balboa na igreja. É uma bagunça.
E daí o incrédulo vê aquilo e fala, esse povo aí é doido. É doido. O incrédulo passa na frente da igreja, ouve aquele barulhão e fala, esses crentes são malucos. Porque Paulo falou que isso ia acontecer, e está acontecendo mesmo. Por isso que o dom ele tem que ter ordem, organização, tem que ter lugar, tem que ter propósito, tudo mais. Capítulo 14, verso 27, depois vamos para o 28 já vou ler os dois ali. O tempo passa muito rápido. 27 diz assim, ó. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja intérprete. Mas o que a gente vê não é 2, quando muito 3, sucessivamente, e que haja intérprete. Porque o que Paulo está dizendo é assim, alguém vai falar em língua, então beleza, no máximo é 3 no dia, no máximo, arrebentando. Então vem o Celso falar em língua, ele vem e fala, ele terminou de falar, o Antônio vem e interpreta. Aí vem a Lourdes falar em língua, o segundo do dia. Ela terminou de falar, Antônio vem e interpreta. Aí depois vem o Júlio falar em língua. Antônio vem e interpreta. Acabou. É isso. Agora o que acontece hoje é assim, ó, todo mundo que está aqui vai falar em língua. E nós vamos fazer um banzeque, nós vamos rodopiar, cair. Vamos parecer que a gente está em outro lugar, fazendo outra coisa, menos adorando a Deus. E aí a gente fala que é dom de línguas isso. Não é. Não é. Verso 28. Pelo menos não bíblico, né? Pode ser um dom de alguma língua, mas não bíblica. Verso 28. Mas não havendo intérprete, fique o que diz aí? Calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, se não tem intérprete, é silêncio. Mas o que a gente vê hoje é uma bagunça. Não tem intérprete, todo mundo fala ao mesmo tempo, vira um barulhão. O que não é o plano de Deus, né? Porque as pessoas esqueceram de ler, quem sabe, a Bíblia aí. Mesmo com o tradutor, né? Só era permitido falar em 2 ou 3, como a gente já viu. Verso 33, não deveria haver confusão no culto. Olha o que diz no 33. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Todas as igrejas. Então Deus ele é um Deus de paz, não de confusão. Verso 39 ainda, veja o que diz aí também. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Ou seja, Paulo está dizendo, se tem alguém que falar em língua, tudo bem. Se for dentro da regra que eu coloquei, no máximo 3, havendo intérprete, 1 por vez, não proíba. Mas procure com zelo qual dom? Profecia. Porque a Bíblia é um livro profético. É através da profecia que as pessoas são evangelizadas. E a língua era necessária no contexto onde as pessoas não falavam a mesma língua. Era nesse contexto que elas eram necessárias. Tá bom? Então as gritarias eram proibidas no culto. Veja o que diz em Efésios, capítulo 4. Pertinho aí também. E enquanto você está procurando, eu vou beber um pouquinho de água, porque a garganta está indo para o espaço. Efésios capítulo 4, verso 30, está aí na sua tela. Olha só o que diz aí. Aqui diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Não era esse. Agora não estou lembrado qual era também. Eu marquei errado. Deixa eu ver aqui. Não. Eu não vou achar agora. É o lugar aqui que fala que não... Aqui, é 31, perdão. Aqui fala assim, ó, longe de vós toda amargura e cólera, a ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Então, irmãos, igreja não é lugar para gritar. Na realidade, a gritaria deveria estar longe dos filhos de Deus. Tirando pessoa meio surda, assim que nem eu, que às vezes fico falando alto, entendeu? Aí não é para gritar, não. Às vezes eu estou meio surdo. Agora mesmo eu acho que eu não estou ouvindo nada quase no microfone. Então, eu fico falando alto, e daí minha garganta acaba. Mas, tirando eu, não grite, por favor. E não precisa ficar também levantando o microfone, porque eu não sei como é que sai na internet. Às vezes é muito alto. Então, é eu mesmo que tenho que me regular sozinho aqui. Tá? Mas entenda, a igreja não é lugar de gritaria, de cólera, de amargura, como está aqui no capítulo 4, verso 31. Tá bom? Então, todos nós queremos um dia habitar no céu com Jesus. Eu tenho certeza disso. Você quer estar lá, eu quero estar lá. Deus vai distribuir dons espirituais para isso? Vai. Ele vai distribuir dons para edificar a igreja.
Ele vai distribuir dons para que você seja útil na causa de Deus. Ele vai distribuir dons para que nós evangelizemos, porque o dom é para ser usado principalmente lá fora. Agora não esqueça do conselho de Paulo. O conselho de Paulo é: busque em primeiro lugar o dom do amor. Não esqueça o que Paulo fala e o que a Bíblia demonstra, que quem distribui os dons é o Espírito Santo. Não esqueça do que Paulo fala relacionado à importância dos dons, porque o mais fraco é importante. Não existe um dom superior aos outros. Não existe um crente melhor que o outro porque tem esse ou aquele dom. E não esqueça também o que Paulo disse: o dom de línguas é importante. Se for com ordem, decência, poucas pessoas falando e tendo intérprete, aonde tem necessidade. Mas muito mais importante que as línguas é o dom de profecia. E o dom de língua é importante quando você sai para ser missionário. Não aqui no Brasil, onde todo mundo fala português e tem um monte de gente que precisa ser evangelizada em português. Porque se você falar com ela em inglês, ela não vai entender. Se você falar em espanhol, que é uma língua irmã, ela não vai entender. Se você falar em francês, em italiano, que são línguas irmãs, porque vieram todas da mesma raiz, vieram todas do latim, a pessoa não vai entender. Então pregue em português. Na realidade, você pregando às vezes em português, as pessoas não entendem. Então você tem que pregar com jejum, com oração, com o poder do Espírito Santo, para ser um mestre, um ensinador, uma pessoa que leva a luz às pessoas. Se você fizer isso, com certeza Deus vai usar você poderosamente. E você será um vaso de honra nas mãos de Deus. Tenha isso em sua mente, eu tenho certeza que Deus abençoará você. Celso, nós vamos ter aqui uma mensagem musical ou você vai puxar um hino no final com todo mundo? Então nós vamos cantar um hino agora para a honra e glória de Deus. Convido você que está na internet para cantar conosco, você que está na igreja a ficar em pé. Vamos cantar um hino agora para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E no final nós vamos orar. Se há pedidos, iremos orar pelos pedidos no final. Que Deus abençoe você. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar
Jesus, portanto, nos dará o poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém, Pai. Amém. Vamos orar então. E nós vamos estar aqui orando pelos pedidos do Robson, pela Rose, pela Glécia e pela Débora. Também a Ana Cláudia pede pelo Gerson, pelo Marcelo. E a Rosimeire pede pelo Raul e pelo Renan. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nesse momento, buscando a Tua presença e aprendendo mais sobre a Tua palavra, relacionada ao dom espiritual, dom de línguas. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a entendermos biblicamente a importância e a validade deste dom em nossa vida, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos, Senhor Deus, evangelizarmos o mundo de acordo com o plano que Tu tens para a nossa vida. Pedimos a Ti em especial, Senhor Deus, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender, não sejamos ignorantes quanto aos dons espirituais, como diz Paulo, mas entendendo, que possamos entender que todo dom perfeito vem de Ti, que o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a vontade dEle, e que possamos permitir que a nossa vida seja usada como um instrumento nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor possa também cuidar das pessoas pelas quais intercedemos hoje. O Robson pede oração pela Rose, por sua família. A Rose está se preparando para o batismo agora no mês de outubro. Pedimos que o Senhor esteja presente na vida dela, fortaleça-a espiritualmente, que ela possa andar na Tua presença e que ela, o esposo, a família, possam ter a certeza da Tua bênção e da Tua paz. Pedimos também pela Glécia, que a Glécia possa, Senhor Deus, também ouvir a Tua voz, fazer a Tua vontade, que ela possa, Senhor Deus, a cada dia ter a certeza da Tua bênção e da Tua proteção. Pedimos também pelos pedidos, Senhor Deus, da nossa irmã Ana, membro dessa igreja, que pede pelo seu irmão Marcelo, pede também pelo Gerson, que o Senhor cuide deles, que eles possam ouvir a Tua voz nesse momento, terem o desejo de fazer a Tua vontade. O Senhor também abençoe, Senhor Deus, a Rosimeire Massarelli, ela trabalha na área da saúde, esteja sempre presente na vida dela. Abençoe também o seu filho Renan, o seu filho Raul, o seu neto Renan, que toda a família tenha a Tua bênção, a Tua paz e a Tua proteção. Pedimos também que abençoe as famílias que estão aqui na igreja, para a honra e glória do Teu nome. Hoje temos bastante gente aqui na igreja, agradecemos muito a Ti por isso. Agradecemos a Ti também, Senhor Deus, porque temos a oportunidade de interceder pelas pessoas que nos veem pela internet também. Que o Senhor alcance elas no lugar onde elas estiverem. E que todos nós, tanto aqui da igreja quanto da internet, tenhamos um restante de semana felizes na Tua presença. Nos dá a graça, Senhor Deus, de termos a certeza de ouvirmos a Tua voz e de buscarmos a Tua face. Pedimos que abençoe também o Daniel, que fará uma cirurgia muito longa no sábado. E que no seu dia, Senhor Deus, o Senhor esteja presente, como sempre, trabalhando junto com os médicos para que tudo possa dar certo para honrar e glorificar a Ti. Pedimos isso agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma bom restante de semana na presença de Jesus. E até o próximo culto. Para a honra e glória do nome de Deus.